Olá, tudo bem? Sou a doutora Adriana de Góes e hoje vou falar um pouco sobre endometriose. O que é endometriose? Endometriose é quando as células endometriais do endométrio, que é a camada interna do útero, se fixa em outro lugar. Isso não é esperado e provavelmente está relacionado com alterações imunológicas que permitem a fixação dessas células no lugar errado. Por que a endometriose se manifesta em algumas mulheres e em outras não? Provavelmente as mulheres que desenvolvem o quadro de endometriose apresentam distúrbios imunológicos, então do mecanismo de defesa que permitem que essas células endometriais, tipicamente da cavidade uterina, se desenvolvam em outro local. O que pode desencadear a endometriose? Então, além do distúrbio imunológico, situações de estresse, de alterações hormonais ou de superestímulo hormonal podem promover essa doença. Mas o importante não é ter a endometriose, e sim evitar as complicações dessa doença. Existe mais de um tipo de endometriose? Sim, porque existem diferentes formas de fixação dessas células. Elas podem estar localizadas mais superficialmente, acometendo uma camada mais fina de tecido ou mais profundamente nos órgãos. Existe também a endometriose ovariana cística, que é aquela que acomete os ovários. Quando ela está localizada no peritônio superficialmente, que é a camada que reverte os órgãos abdominais, ela é endometriose peritoneal superficial. Quando acomete o intestino, ela é infiltrativa profunda. E quais são os sintomas de endometriose? Então, a endometriose pode ser absolutamente assintomática. Então, as pacientes têm endometriose e não manifestam absolutamente nada. Mas o sintoma mais comum, quando presente, é dor no período menstrual. É claro que a dor pélvica no baixo ventre também pode acontecer fora do período menstrual. Dor para ter relação sexual, para evacuar, para urinar, uma dor persistente. Então, ela surge um dia e não desaparece, ela tende a aumentar a sua intensidade. Muitas mulheres que são absolutamente assintomáticas manifestam o desejo de gravidez e de repente a gravidez não acontece. Aí que será feito o diagnóstico de endometriose. Algo muito importante para ficar alerta sobre a endometriose, que o fato de sentir muita dor não significa que a endometriose é muito grave. Então, tem pacientes absolutamente assintomáticas que têm uma endometriose mais grave, infiltrativa, com cometimento de vários órgãos, e outras pacientes extremamente sintomáticas que, quando se submetem à videolaparoscopia para diagnóstico e tratamento da endometriose, os focos são mínimos. Então, a intensidade da doença não está diretamente relacionada com a intensidade dos sintomas. Como podemos diagnosticar a endometriose? Então, a endometriose ela é primeiro investigada a partir de uma sintomatologia ou do diagnóstico de infertilidade. Os exames de imagem são muito sensíveis à presença de focos de endometriose. Os exames recomendados para investigação de endometriose são ressonância de pelve e ultrassom transvaginal com preparo intestinal. O ultrassom transvaginal convencional pode não ser o suficiente para diagnosticar a endometriose, exceto em casos de cistos ovarianos endometrióticos exuberantes e são facilmente visíveis no ultrassom transvaginal. Mas para o diagnóstico definitivo da endometriose é necessário um procedimento cirúrgico. A videolaparoscopia, além de fechar o diagnóstico de endometriose, possibilita seu tratamento neste mesmo momento. E quando precisamos tratar a endometriose, o tratamento da endometriose está relacionado com a preservação da qualidade de vida da paciente. Então, se ela manifesta dor, esse tratamento tem que ser imediato. Se porventura os sintomas são sutis e eles não estão presentes, podemos acompanhar esse quadro. Quando a paciente deseja engravidar e tem endometriose, precisa fazer videolaparoscopia? Essa é uma questão
bastante delicada. A videolaparoscopia está indicada formalmente quando a paciente tem dor ou quando tem acometimento intestinal. Se não tiver nem dor nem acometimento intestinal, provavelmente a paciente pode seguir diretamente para o tratamento de reprodução assistida. Mesmo na presença de cistos ovarianos maiores, é possível realizar a punção ovariana para coleta de óvulos sem retirar o endometrioma. Mas é claro, cada caso deve ser avaliado individualmente, porque a disposição desses endometriomas e a possibilidade de punção, o acometimento desse tecido ovariano numa possível cirurgia devem ser avaliados antes de definir a conduta médica. Por que não podemos fazer videolaparoscopia em todas as mulheres com endometriose antes de um procedimento de reprodução assistida? Em primeiro lugar, a videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico, requer anestesia geral. E para indicar um procedimento mais invasivo, precisamos ponderar o custo-benefício desse tratamento. Se a paciente deseja realizar a fertilização in vitro e não tem dor, não tem endometriomas muito grandes nos ovários, é possível seguir diretamente para a FIV, com a preocupação dessa cirurgia para a abordagem ovariana antes da fertilização in vitro, porque pode reduzir muito a reserva ovariana. Ao retirar o endometrioma dos ovários, os folículos primordiais de tecido ovariano normal também são retirados parcialmente. Por isso, depois de uma cirurgia com intervenção ovariana maior, a reserva ovariana, ou seja, a capacidade de ovular, fica reduzida. Por isso, a indicação cirúrgica prévia ao tratamento de FIV deve ser muito bem pensada. A endometriose tem cura? Efetivamente, não. Não é possível, mesmo com a cirurgia, de remover todos os focos de endometriose e evitar que essa doença volte a se manifestar de alguma forma. Então, essa predisposição, essa alteração imunológica que permite que esses focos de células endometriais se fixem fora da cavidade uterina, não é possível retirar da mulher esse potencial. Mas é claro, com o passar dos anos, quando a mulher entra na menopausa, quando restringe absolutamente o estímulo hormonal, a tendência é reduzir drasticamente esses focos de endometriose. Quando se faz a cirurgia de videolaparoscopia, está garantido o retorno à fertilidade? Não. Como a endometriose não tem cura, eu não consigo retirar esse potencial de implantação das células endometriais em locais anormais. Em qualquer momento da vida dessa mulher, esse quadro pode voltar. E o fato de fazer a cirurgia não garante a fertilidade, porque a fertilidade, o comprometimento da fertilidade da mulher pela endometriose é muito mais amplo. Normalmente, além da cirurgia, é indicado o tratamento de reprodução assistida para que consiga a gravidez. E a intervenção cirúrgica deve poupar os ovários. É possível prevenir essa doença? Efetivamente, não. Mas podemos controlar essa doença através de hábitos de vida saudável. Alimentação saudável, manutenção do peso, atividade física, evitar o estresse, todas essas medidas para melhorar a qualidade de vida da mulher contribuem e muito para a saúde feminina. A endometriose é uma doença que pode acometer a fertilidade da mulher, mas mesmo quando isso acontece, é possível intervir, tratar e realizar o sonho da maternidade. O importante é fazer o diagnóstico, não deixar de lado essa doença nem os sintomas, manter a qualidade de vida das pacientes e permitir, com o tratamento adequado, a gravidez.